Agora sim. Amados, boa noite. É com extrema alegria que o Centro Espírita Francisco de Assis, Amor e Caridade, faz a sua primeira palestra online. E nós fazemos, com o auxílio da minha secretária aqui, a Mayra, essa menina que é um encanto, me ajuda muito. E em nome do nosso Assis, Amor e Caridade, nós agradecemos já as pessoas que estão chegando, já estamos vendo aí, entrando, e nós queremos avisar que também, dia 13/10, é uma terça-feira, nós teremos Edgar Miguel, de Bauru, e no dia 19/10, adivinha? Orson Peter Carrara, esse filho muito querido de Matão, que a gente tem um carinho especial, e ele tem também para conosco, para com a nossa casa, graças a Deus. E então, hoje, antes da nossa prece, nós temos o prazer de ter conosco essa moça que eu não conheço pessoalmente, mas já amo de coração, porque ela é uma excelente trabalhadora espírita, e isso me compraz, me dá muita alegria. A Rose é licenciada em matemática e pedagogia, ela da área da educação. E atualmente ela é diretora, e ela não me falou qual é a escola, uma escola em Matão. E ela está, então, dirigindo uma série de crianças, trabalha com uma série de crianças, e professores, e funcionários, como nós trabalhamos no Educandário Joana de Ângeles, não? Então, o trabalho é árduo, mas como uma moça jovem e espírita, ela tira de letra essa maravilha. E a Rose, ela é uma palestrante espírita, coordena grupos de estudos e também dá atendimento fraterno, que é um trabalho da nossa casa, isso também. O que eu achei bonito, Rose, é que você é uma das idealizadoras do evento Espíritas em Ação. Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo esse momento pandêmico e estamos todos em casa há mais de 170 dias, mas não podemos parar. E esse trabalho Espíritas em Ação vem bem de encontro o seguinte: quem conhece o Evangelho de Jesus, o Evangelho principalmente segundo o Espiritismo, sabe muito bem que nós temos que colocar em prática aquilo que o Mestre nos ensinou. E essa moça maravilhosa faz isso. E nós ficamos numa alegria muito grande. Juntos, então, vamos fazer a nossa prece inicial. E eu quero também avisar que a Rose, no final da palestra, olha, presta atenção, hoje é segunda-feira, dia de Evangelho, passe virtual. Então, coloca já o seu copo com água, deixa aí, os benfeitores espirituais vão trabalhar o que você vai pedir, o que você vai mentalizar. Então, vai ser uma noite completa. Como diz o Orson, é um banquete espiritual. Vamos orar. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, divino amigo, espíritos amigos, mensageiros do bem, da paz e da luz. Amados, primeiramente, queremos agradecer. Obrigado pelo dom da vida, vida concedida para a nossa evolução espiritual. Obrigado pela abençoada família que formamos. Obrigado pelo ditoso lar, onde nós fazemos dele um verdadeiro templo. Então, obrigado por tudo, mas obrigado, Jesus, principalmente pela noite de hoje,
em que o Centro Espírita Francisco de Assis Amor e Caridade realiza, com muita alegria, a sua primeira palestra online com a nossa irmã Rose. Que os benfeitores espirituais deem muitas intuições para a Rose e que ela passe o recado necessário ao qual ou aos quais estamos hoje tão necessitados. Mestre, abençoe-nos nesta divina noite. Que assim seja, graças a Deus. E com vocês, a querida Roselaine Silqueira. No centro, Rose, a gente bate palma. Aqui nós também batemos. Gratidão. Muito obrigada, dona Val. Vamos lá. Então, vamos lá. Vou pedir para a Mayra colocar aí já a nossa tela, para que a gente possa, então, dar início. Eu queria, antes de mais nada, agradecer imensamente, imensamente ao convite, mais uma vez, dona Valderez, a senhora que é uma pessoa que serve de exemplo para todos nós, por tanto labor, por tanta luta, por tanto empenho na nossa doutrina, levando os ensinamentos do nosso mestre, exemplificando, mostrando, nos ensinando com essa garra e essa alegria de viver que tanto positivamente nos contagia. Então, para mim é uma alegria, e gostaria de falar, né, a toda a casa, na sua pessoa, agradecer a Fatinha, ao Douglas, ao Léo, a toda a equipe que sempre me recebeu de braços abertos, sempre fui muito bem acolhida e sinto-me parte dessa casa maravilhosa. Eu estive aí várias vezes com o Orson, cantando com o Coro Frater primeiro, eu, Heloísa, Sintra e tantos outros amigos do Coro Frater. Depois que a gente foi várias vezes cantando em eventos de aniversário da casa, também comecei a palestrar na casa, e para mim foi uma grande alegria. É uma casa onde eu me sinto parte, integrante, e eu tenho imensa gratidão, viu? Gratidão mesmo a cada um de vocês, e um beijo grande no coração de todos que aí estão, porque eu sempre fui muito bem recebida e saí daí energizada de tantas vibrações de paz, de amor e de luz. Mas vamos lá, então. Graças hoje, a Deus. Muito feliz. Hoje nós preparamos para estar falando com vocês esse tema que eu creio que é muito importante para que a gente possa se recordar. Os tempos são outros, mas Jesus é o mesmo. E é da garra do nosso mestre e do quanto ele exemplificou e serviu e nos convida a seguir suas pegadas de luz que nós vamos refletir essa noite. Então, nós primeiro devemos lembrar, né, antes de chegar essa pandemia e tudo isso que modificou a nossa vida, virou às vezes de cabeça para baixo, e para aqueles que são pessimistas, não nós espíritas, que conhecemos essa doutrina consoladora, graças a Deus, né, que nós temos muita visão do que nos espera e daquilo que nós podemos ajudar a fazer, porque é para isso que a gente deve compreender a doutrina trazida pelos irmãos espirituais e decodificada ou codificada por Allan Kardec. Então, de repente, o mundo foi assolado por um vírus invisível que colocou a todos para refletir acerca de como está vivendo e o que pode ser feito daqui para frente para ressignificar a própria vida. É claro que a gente sempre ouviu falar em transição planetária e a maioria das pessoas equivocadamente imaginava que transição fosse algo apenas da paisagem do planeta. A natureza se transforma, de repente a gente deita no sono físico e acorda com um mundo 100% modificado para melhor, achando que o que tem que modificar está fora e não dentro de nós. E aí vem o mestre, o Rabi, o nosso Galileu, que um dia já nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O mundo a que Jesus veio na época
com pessoas presas às questões materiais, assim como Judas e tantos outros, esperando o Messias Salvador na carne, Salvador da matéria, que trouxesse a bonança no sentido material. Esse mundo permanece até hoje. Impostos, corrupção, políticos que pensam mais em si mesmos do que na solidariedade, na fraternidade para com os semelhantes. Esse mesmo mundo que a gente enxerga hoje e às vezes acha que está pior, era um mundo à época do nosso Mestre Jesus, um pouco potencializada às questões do primitivismo, da guerra, da destruição. O homem era mais ligado ainda à matéria do que hoje em dia. Mas as questões e as buscas pela matéria acima dos tesouros do espírito eram as mesmas. Então, a transição, meus irmãos, é que a gente tanto fala, precisa ser trabalhada no nosso mundo íntimo. E esse vírus invisível trouxe para nós uma interessante reflexão, porque até ontem, até antes de estarmos todos em casa, mesmo em teletrabalho, muitos em teletrabalho, a gente percebeu que a família estava, quando junta, cada um vivendo o seu mundo. As crianças no quarto com seus jogos, os jovens enfornados do seu mundinho, os pais, alguns na televisão, o outro na rede social, e o pouco tempo que a família tinha junto era, na maioria das vezes, desperdiçado com, muitas vezes, tecnologias que nos afastavam, colocavam os distantes próximos e os próximos estavam se distanciando. E aí a gente foi chamado para viver uma outra realidade. As crianças, como a gente estava falando, e a dona Val também tem essa experiência com escola, as escolas, no sentido físico, fecharam. As crianças começaram a aprender com atividades não presenciais, 24 horas em casa. As crianças, com suas falas, com sua vontade de aprender, e o pai sendo chamado, ou responsáveis, sendo chamados à educação de fato, ao verbo educar, inclusive ao religar, ligar a criatura a Deus. Esse vírus trouxe para nós uma oportunidade ímpar de compreendermos a família como célula máter e trabalhar essa família como a primeira representação máxima da vida em sociedade. Se nós trabalharmos agora que estamos todos juntos nos templos sagrados que são os lares, e nesse momento cada lar que nos assiste é o Centro Espírita Francisco de Assis, Amor e Caridade de Ibitinga, e ele está em cada casa. E esse centro está levando luz para cada lar. Cada lar está sendo chamado a ressignificar o seu modo de viver enquanto família. E aí a gente tem lá no Livro dos Espíritos o que acontece, né? Se houver um afrouxamento, um relaxamento dos laços de família. E os espíritos são enfáticos na resposta. O recrudescimento do egoísmo. Recrudescimento é uma palavra que não foi colocada ao acaso. Um agravamento do egoísmo. A coisa iria piorar e aumentar no sentido muito maior. Então, o vírus, primeira chamada, é uma bênção, para que nós pudéssemos novamente buscar o olhar do outro que nós fomos chamados a viver e que muitas vezes imploramos para estar ao lado deles. E é mediante essa realidade que nós começamos a observarmos enquanto espíritas, se ficamos presos nos noticiários, vendo tudo que de ruim está acontecendo e potencializando aquilo que é mal, a gente se esquece quem criou o nosso planeta e quem está no leme desse barco. Há muitos bilhões, trilhões de anos, já que demorou-se bilhões para se formar a Terra, Jesus e outros espíritos crísticos de escola como ele se reuniram para pensar o nosso planeta, para pensar esta casa maravilhosa que nos acolheu. Ele, com a sua equipe, foi enviando missionários
para desbravar e trabalhar o material bruto que nós somos. E até 2020, no ano em que nos encontramos, o mestre está firme no seu trabalho, dizendo todos os dias para nós: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Como quem nos chama a compreender que esse trabalho ele é incessante, Jesus é incansável e nos convida ao amor no sentido de doação, não só de bens materiais, mas doação de nós mesmos. E aí a gente começa então a compreender que nós devemos lembrar do chamamento do Cristo Consolador lá no Evangelho, onde o Espírito de verdade é bem enfático na sua fala. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. E nós estamos aqui agora num grupo de pessoas pensando exatamente sobre isso. Esse amor vai para além dos laços consanguíneos. É um amor de laços espirituais, porque na família nós somos convidados a desfazer nós, transformando esses nós em laços. E, portanto, a compreensão, a doação de nós para aqueles primeiros a quem nós temos responsabilidade é muito importante. Quantos espíritas fazem fora? Se preocupam com o atendimento fraterno fora, se preocupam no atendimento com o outro e se esquece da realidade a que foi chamado e que suplicou a estar, que é com aqueles a quem ele foi chamado para conviver embaixo do mesmo teto, comendo do mesmo sal, aqueles que nos conhecem para além das máscaras sociais que utilizamos. Amai-vos, dai de si, fazei tudo quanto estiver ao seu alcance, para que a realidade a que foi chamado a viver se transforme no melhor, porque somos, além de familiares, nós somos irmãos em Cristo. Estamos, marido e mulher, mãe e filhos, pais e filhos, avós, nora, genro, sogro, sogra, estamos, mas nós somos espíritos. E a família espiritual, ela tende a aumentar. Então, pensando nisso, o convite da noite de hoje é estarmos repensando qual é a proposta nossa enquanto espírita para além da casa espírita. Muitas pessoas em atendimentos fraternos, em conversas, às vezes se vangloriam de dizer: eu tenho mais de 30, de 40 anos de doutrina espírita. E a pergunta da espiritualidade é sempre a mesma. Para além do passe, o que você faz com os ensinamentos de 30, 40 anos que vem aprendendo? Com o cristianismo que o espiritismo desbravou, descortinou aos seus olhos. O que você tem feito? Qual o papel cristão, transformador de si mesmo, exemplificando, você está fazendo? Já conseguiu dar algum passo na direção das pegadas de luz de Jesus? Está buscando a sua reforma íntima, que eu costumo dizer, o seu trabalho de modificação interior? Porque reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para vencer as suas más tendências ou suas más inclinações. E o que nós temos feito? Então, é muito diferente ser espírita de assistir palestra, passe e água fluidificada, para ser aquele espírita com ação devotada no bem. Comece com os seus, comece se transformando, comece analisando as sombras que habitam em si mesmo. Já é um trabalho grandioso. Transforme intolerância em afabilidade e doçura. Transforme mágoa em perdão. Transforme tudo que em você te impede de prosseguir com Jesus em ação no bem. Então, o convite de hoje, quando a gente fala que Jesus é o mesmo, é trazer os ensinamentos do Cristo para a nossa vivência enquanto espírita. Porque quando se pergunta lá no Livro dos Espíritos qual é o objetivo da encarnação dos espíritos, está muito claro na questão 132, por que nós estamos aqui encarnados, experienciando na carne,
Lembrando que somos espíritos, que habitamos um corpo, mas que não somos o corpo. Deus impõe a encarnação sempre para nos levar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Para poucos, missão. Mas para chegar a essa perfeição, todos nós que estamos na carne acabamos por sofrer grandiosas vicissitudes da existência corpórea. Não porque fomos marcados para o sofrimento, mas porque as escolhas equivocadas de passado, a sementeira que nós colocamos no solo, nos trouxeram colheitas amargas ainda. Só por isso, as nossas escolhas, lei de ação e reação, causa e efeito. Mas um dos objetivos que a maioria se esquece, para além de expiação, para além de provas, é enfrentar a nossa parte na obra da criação. Todos nós estamos na carne para contribuir com a obra da criação, para auxiliarmos na caminhada nossa e daqueles que conosco estão. Então, é para executar a nossa parte na obra da criação que a gente toma esse corpinho em cada mundo, e cada mundo habitado, um tipo de corpo condizente com o local, em harmonia com a matéria essencial, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E é dessa maneira, concorrendo para a obra da criação, fazendo o bem para todos, que o espírito também progride. Então, primeiro, olhando para si mesmo, modificando aquilo que em si ainda está um pouquinho apagado, buscando auto-iluminar-se, auto-aperfeiçoar-se, que o espírito, através do exemplo, dos pensamentos edificantes, da modificação do pensar, do sentir e do agir, que ele transforma o mundo para melhor. Como é gostoso estar com uma pessoa que tem gana de viver, que tem gratidão pela vida, que sabe aproveitar o lado bom, que foca naquilo que é bom. É muito importante que nós tenhamos essa noção. E também, lá na questão 625, nós não podemos nos esquecer que o modelo e o guia que nos foi dado, né, para que nós possamos seguir os exemplos, Jesus. Hoje, para além dos rótulos religiosos e para além daquilo que conhecemos na doutrina espírita, a medicina já está estudando a espiritualidade, mas, sobretudo, os ensinamentos do Cristo. Quando Jesus fala, perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, perdoai infinitamente, a ciência já comprova que a mágoa, o não perdão, gera doenças cancerígenas, doenças terminais. Que a cólera, que a irritação gera problemas seríssimos, úlceras nervosas, gastrites, problemas intestinais. Que o falar reclamando, maldizendo, apontando, julgando, pode muitas vezes trazer para nós doenças da parte hormonal, da parte da laringe, da faringe. Então, hoje, fica muito claro que seguir os passos do mestre, mais do que pensar em fanatismo, beatismo, seja o nome que derem àqueles que não acreditam, nós sabemos, e a medicina também está comprovando, seguir Jesus amando, sendo caridoso, tendo empatia, se colocando no lugar do outro, buscando fazer pelo outro aquilo que gostaria que o outro nos fizesse, dar de si, tendo bons pensamentos, sendo alguém que olha sempre o lado positivo da vida, traz uma vida mais saudável para a pessoa. E aí comprova-se mente sã, corpo sã. Dr. Masaru Emoto, há muito tempo, lá nos anos 90, né, ele começou a fazer um estudo com os cristais de água. E eu só estou apontando aqui, acho que muita gente já conhece, mas é só para recordar que o nosso organismo, a nossa formação orgânica, tem aí mais de 70% do nosso corpo é água. E Dr. Masaru Emoto provou que ao expor os cristais de água, a palavras de gratidão,
de amor, músicas edificantes, como sinfonias de Mozart, entre outras, obteve-se, ao congelar a água, cristais que pareciam joias. Olha aí o cristal de água congelado depois de receber a fala da palavra amor. Olha o outro cristal, a palavra obrigado, a palavra apoio. Agora, olha palavras de ódio, de insulto, de maldição. Olha como ficou a água. Então, tudo aquilo que a gente traz, que se aproxima do que Jesus veio mostrar e fez, vai nos trazer benefícios maravilhosos. Alguém do outro lado pode dizer assim: ah, mas então se eu fizer tudo isso, eu vou ser imortal na carne? A gente sabe que não. Na carne, nós estamos experienciando por um tempo para cumprirmos as nossas determinadas escolhas a que viemos. Então, nós temos algo a fazer aqui, temos um tempo precioso para isso, por isso que esse tempo não pode ser desperdiçado. Todo ano, quando comemoramos o nosso aniversário de encarnação, devemos agradecer muito essa reencarnação e fazer uma festa mesmo, que estejamos só nós e os familiares em casa. Devemos comemorar muito e agradecer, porque é essa oportunidade que nós temos de aqui, com o véu do esquecimento, gravado lá no inconsciente. Muitas vezes o que temos que fazer é que nós mostramos que estamos aprendendo. E quanto mais a gente despertar a nossa consciência para o bem, para o belo e para o bom, mais próximos de Jesus e do progresso espiritual nós estamos. Então, cada ano as células estão morrendo. A cada ano que vamos comemorando, a gente sabe que a gente está indo mais próximo à nossa volta para o plano espiritual. Então, tendo essa consciência, alguma doença, mais cedo ou mais tarde, acomete-nos o físico, mas o espírito, se ele segue os ensinamentos, ele é saudável. Chico dizia, quando acometido no final, estava para deixar esse jumentinho, que é o corpo, como dizia o nosso querido Frei Francisco de Assis, no final, Chico dizia assim: o corpo, a voz quase não sai, eu quase não consigo me locomover, mas por dentro eu tenho uma força, uma alegria, que o meu espírito parece estar na mocidade, com 18 anos, com todo o vigor e com toda a vida. Então é isso. O espírito tem que estar saudável. O espírito saudável, a pessoa não se escraviza na matéria. Então, é muito importante que nós também tenhamos essa noção, que se o nosso corpo é formado por água, e se a água se transforma negativamente de acordo com as nossas escolhas, veja aqui no canto o que nós temos, né? O cristal de água antes da prece e a última aqui embaixo, depois da prece. Olha como se modifica. Parece uma joia, com a música Imagine de John Lennon, sinfonia de Mozart, com a palavra paz, com a palavra amor novamente. Então, quanto mais nós focarmos nos bons pensamentos, tendo bons sentimentos, modificando o nosso jeito de agir, mais nós conseguiremos chegar mais próximos desse espírito crístico. Porque algumas pessoas desanimam fácil, inclusive entre nós espíritas. A questão é sempre assim: ah, mas para chegar até Jesus eu não vou conseguir, Jesus é a perfeição, né? Aí vai descendo: ah, eu não consigo ser um Chico, ah, eu não consigo ser outro, ninguém quer que você seja ninguém. Na verdade, a falta de entendimento nossa é muito grande, porque na verdade nós somos chamados a viver como nós espíritos somos, cada um na sua individualidade. Então, hoje eu estou Rose, e como Rose eu tenho que focar na potencialidade da minha alma, buscando observar os ensinamentos do Cristo em mim, porque ser ele eu não vou conseguir mesmo. Mas a Rose de hoje tem que ser melhor que, de repente, a Clara de ontem, o Antônio de anteontem, e assim por diante, porque me chamo Legião. Quantas encarnações nós já não tivemos? E se hoje nós estamos sentados aprendendo, é porque, com certeza, nós ainda precisamos
Quem sabe, na próxima vez que voltarmos, já possamos voltar trabalhando. Quantos irmãos que nunca frequentaram uma escola, nunca frequentaram uma casa de oração e seguem mais os ensinamentos do Cristo nos seus exemplos e no seu modo de vida. Então, nós estamos sendo chamados a isso, a sermos nós mesmos, mas partindo de onde nós estamos, buscando alçar voos mais altos. Porque a encarnação do Cristo nesse mundo é uma missão que só podia ser conferida mesmo a esse mensageiro direto de Deus, né? Um enviado de Deus para seguir a sua palavra. Então, sempre é dito, né, inclusive no livro Os Milagres do Evangelho, lá na Gênesis capítulo 15, que Jesus é um enviado divino de Deus. Como homem, ele tinha a organização dos seres carnais, porque ele teve um corpo de carne e osso, mas o seu espírito de uma elevação, de uma matéria quintessenciada, era tão puro, exalava uma energia tão sutil, que imagina o corpo para poder ter sintonia com esse espírito. Esse corpo também era mais leve. E diz a espiritualidade na Gênese que Jesus dominava a matéria de maneira absoluta. Então, esse ser, ele olhava com os olhos do espírito. Ele via para além, sabe aqueles olhos de raio-x? Que ele olhava e via a nossa alma, desnudava os nossos sentimentos, o nosso pensar. Por isso que não precisava ninguém falar. Por isso que o senador Públio Lentulus, com toda a sua arrogância, não querer ver Jesus em meio a todos, esperou que todos se fossem, que o sol baixasse e fosse visto por aquele homem que, segundo ele, sabe-se lá se compreendia o seu idioma, se falava e entendia como ele, porque era um nazareno que, de repente, não tinha nem estudo. E quando ele viu, estava de joelhos, estava em prantos. E o mestre falava perfeitamente e ele escutava nos recônditos da alma. E aquele ser, com a sua vibração e com a sua energia, tocou profundamente e a semente ficou lá plantada. E aí diz Emmanuel, muito sabiamente, né? Está nas nossas mãos, quando tem esse encontro com Jesus, segui-lo imediatamente, daqui uns anos, daqui uns séculos, ou quiçá daqui a milênios. Eu escolhi os milênios, diz Emmanuel. Mas olha que encontro maravilhoso. Eurípides Barçanufo, certa feita, diz estar sentado na sua cadeira, descansando, e de repente se sentiu em desdobramento, e o espírito foi subindo, o perispírito foi subindo, de repente ele se viu num lugar maravilhoso. Desceu de leve uma campina verde, um local divino, um local maravilhoso, e ao longe ele viu um ser que, conforme ia se aproximando, viu que era a presença do Cristo. A energia que exalava esse espírito fez com que Eurípides também caísse de joelhos e mal conseguia levantar a cabeça para encará-lo. Aos poucos, foi dominando aquela emoção e conseguiu olhar para o Cristo. Mas quando olhou, diz Eurípides, que viu que Jesus chorava. E isso tocou profundamente. E a pergunta dele foi muito interessante. Mestre, por que choras? E diz Eurípides que teve que fazer uma força muito grande para conseguir perguntar, porque a emoção era demais. E continua a pergunta: chora pelos ignorantes da terra que não o conhecem? Jesus ficou quieto, em silêncio, e Eurípides aguardou. De repente, Jesus olha na sua direção e diz: não, meu filho, choro por todos aqueles que conhecem a mim, mas que não seguem os meus ensinamentos. Então, essa fala do Cristo fez Eurípides levar como se fosse uma facada. E aquilo tocou a alma
de uma amargura que ele percebeu que ele foi caindo, caindo, caindo e voltou para onde ele estava, para o corpo físico. Então veja, o convite de Jesus não é para os ignorantes, não é para aqueles que ainda o desconhecem, mas é para todos nós que ouvimos falar dele, que sabemos que um certo dia um homem esteve aqui e tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no falar uma oração, né? No cantar a mais linda canção que já se ouviu. E o Mestre está falando conosco até hoje, porque não se cansou, não desistiu de nós. E a gente vê que fomos convidados a modificar o rumo, acertando a nossa bússola com Cristo. Estamos todos no lar agora. Estamos todos tendo a oportunidade de fazer a transição em nós. O vírus nos propiciou isso. E o que a gente vai fazer agora, né? Nós conhecemos. E quanto mais se sabe, mais será cobrado. Então, nós não podemos simplesmente viver no mundo contemplativo, adorando Cristo, dizendo da beleza dos seus feitos até hoje e pedindo para Ele sem fazer esforço nenhum. Olha a importância disso. A natureza do envoltório fluídico do nosso Mestre está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Então, se o Mestre tinha essa elevação, tem essa elevação moral, imagina, né, a natureza do envoltório fluídico dele. Que graça que é. Então, o que nós devemos fazer? Quanto mais nós buscarmos aplicar os ensinamentos do Cristo em nós, não é no outro. Portanto, aquele pensamento de, ai, meu marido deveria estar assistindo essa palestra, meu filho, meu isso, meu aquilo, não. Nós que estamos assistindo. Somos nós que precisamos, inclusive eu, que sou a primeira a escutar aqui, ó, o ouvido que está mais próximo dessa boca é o meu. Então, somos nós que estamos sendo convidados. E está lá na Gênese que a gente deve trazer os ensinamentos do Cristo para a nossa vida, porque o Cristo nós sabemos que por ter essa condição tão diáfana, tão angelical, tão superior, é claro que ele estava mais fora do corpo do que nele. Ele dominava a matéria, ele tinha dupla vista, por isso nos penetrava tão fortemente com o olhar. Um olhar de misericórdia, um olhar de amor, um olhar de acolhimento. E é esse Jesus que nós temos que apresentar para as pessoas. Esse Jesus que não está na cruz, mas que senta frente a frente, nos encara e nos enxerga em nossas potências da alma e em nossas fragilidades. Mas, para além de julgar, ele nos abraça, nos acolhe e nos mostra o caminho da melhora em nós. Então, nas curas que operava, Jesus agia como médium? Pode-se considerá-lo um médium curador? Então, vamos entender isso. O que é o médium? Medianeiro é aquele que está entre, né, os dois planos, entre o assistido e aquele que de cima vem para assistir, o médium está fazendo essa conexão. Então, Jesus era um médium? Aquela ferramenta que a espiritualidade usava para fazer o seu trabalho? Se a gente analisar a grandiosidade desse espírito, a capacidade dele, é claro que não. Não nesse sentido de intermediário. Se nós podemos chamar Jesus de médium, está lá no livro também da Gênese e também em obras póstumas, Jesus é um médium de Deus. Porque estava ligado diretamente com o Pai. Já consegue fazer e estabelecer essa conexão maior. Não precisa de alguém entre ele e Deus. Tamanha a perfeição desse Espírito. Mas sempre trazendo para nós. Ele veio, não falou apenas. Na maioria das vezes, ele mostrou através do exemplo. Ele estava sempre junto, liderando, para dizer como que era. E agora nós estamos sendo convidados a cuidar da nossa existência crística. E o que é cuidar da nossa existência crística? É trazer o Cristo em nós, para um dia termos a felicidade de dizermos como Paulo disse, não sou mais eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim.
Esse Cristo tem que trazer para nós uma alegria de viver tão grande, uma vontade de fazer valer a pena essa encarnação tão grande, que a gente perca aquela visão pequena e estreita de que venha a nós o vosso reino sem a gente fazer nada. Que a gente compreenda o que ele quis dizer no Pai Nosso. Quantos de nós oramos o Pai Nosso sem ter a noção do que diz a oração? Pai Nosso que estais no céu. Não é só meu Pai. É Pai de todos aqueles que estão sobre a terra, que estão fora dela, que estão equivocados nas suas ações, no seu jeito de pensar, do assassino, do pedófilo, do traficante, daqueles que estão perambulando pelas ruas, dos irmãos que desencarnaram em condições inferiores e que hoje estão buscando sintonias com pessoas que pensam como eles, destruindo lares. Pai nosso é nosso. Portanto, se somos irmãos em Cristo, devemos orar por todos e fazer o bem a todos, indistintamente. Quando a gente negocia, né, porque a gente quer negociar, e ele já sabia disso pela nossa fraqueza e pela nossa condição ainda imatura de espíritos, na nossa infantilidade espiritual, né? Ele coloca lá: perdoai as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende, aos nossos devedores. Então, quer dizer, da mesma maneira que eu perdoo, que eu seja perdoado. Que eu desculpe, que eu seja desculpado. Então, a existência crística, muita fala tem Emmanuel nesse sentido. A gente deve compreender que o cristão verdadeiro e o espírita cristão é indulgente para com as fraquezas alheias. Então, cuidar da existência crítica é ter responsabilidade para o que você coloca na rede social, para o espaço que você usa, onde você está, quais são as suas falas. Coloque Jesus, se ele estivesse aqui, será que ele falaria o que eu falei? Agiria como eu agi? Faça esse pequeno movimento de trazer Jesus para aquilo que você faz diariamente. Porque sendo indulgente para com as fraquezas alheias, né, a gente sabe que também precisa da indulgência dos outros. E a gente vai lembrar daquele momento do Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Será que nós não temos nada do que nos envergonhar? Será que a gente é tão puro a ponto de criticar o outro? A vida espiritual, né, é sempre uma recordação que a gente não pode se esquecer. É a vida normal e eterna do espírito. E a encarnação é apenas uma forma temporária da existência. Então, é isso que a gente deve sempre lembrar. Nós estamos temporariamente habitando na Terra. E precisamos desse templo sagrado que é o corpo, que nos dá a chance de experienciarmos aqui. Mas mais cedo ou mais tarde nós voltaremos. E para onde nós voltaremos? Para onde nossa consciência vai nos levar? Porque onde está o reino de Deus? O reino de Deus está na consciência. E o que é esse reino de Deus para nós? Se nós sabemos que há várias moradas, para qual morada nós iremos? Ou a gente vai ficar preso aqui, dependendo do quanto nós estamos presos na matéria? Então, meus amigos, o Espiritismo nos abre, enquanto humanidade, um novo caminho, descortinando os horizontes do infinito. Ele nos mostra de maneira muito clara aquilo que é chamado de mistério do mundo invisível. Ele mostra para nós o verdadeiro papel na criação, papel perpetuamente ativo, tanto no estado corporal quanto espiritual, para dizer para nós que nós temos trabalhos a engendrar como parte da obra da criação, tanto aqui enquanto estivermos na carne, quanto fora dela. Ninguém vai viver um estado contemplativo, por isso aquela ideia de que desencarnou, se é ignorante se torna sábio, se é alguém que fez N coisas ignorantes no bem e de repente desencarnou, está ao lado de Deus, esquece.
Nós sabemos, enquanto espíritas, que não é assim. É a vida que temos aqui que nos levará para uma vida condizente lá. Então, analise a sua ação, analise a minha ação. O que nós fazemos aqui é o que nós vamos fazer lá. E tem muito trabalho para fazer. Muito trabalho por fazer nos dois planos. Ninguém vai ficar lá ouvindo harpa e comendo uva o dia inteiro. Nós temos que trabalhar, mas aqui nós temos uma oportunidade ímpar, não sabendo, pelo menos nessa encarnação, não nos recordando de todos os equívocos que já causamos e que já fizemos, nós podemos caminhar escrevendo uma nova história. E o hoje é um presente de Deus, por isso que é uma dádiva, não é? Então a gente tem que saber aproveitar. O homem não caminha mais às cegas graças à doutrina espírita. Ele sabe de onde vem, ele sabe para onde vai, e ele sabe por que está na Terra. Não há tempo a perder. Sabe que seu ser não está limitado a alguns instantes de uma existência efêmera. Não é só isso a vida. Por isso não adianta ficar preso à matéria. Pensa além. Sabe que há algo mais. Então, o Espiritismo nos mostra que a vida espiritual não cessa com a morte, que a gente já viveu, que viveremos ainda e que não perdemos tudo que nós fazemos aqui em perfeição pelo nosso trabalho. Encontra em suas existências anteriores a razão do que é hoje. Então, não precisa ficar perguntando, será que eu fui uma dama rica da sociedade? Será que eu fui uma rainha? Não se preocupe com isso. Quer saber quem você foi? Analisa a sua conduta atual. Analisa o seu jeito de pensar, do que você gosta, a maneira com que você trata o próximo, a maneira com que você trata os seus íntimos, a maneira com que você age em todo local. Como funciona a fraternidade para você? Como que é a resiliência, a capacidade de aceitação? Como você ressignifica a dor? Analisando tudo que você pensa, tudo que você sente, quais são as suas ações do presente, você sabe quem você foi no passado, porque eu sei. E veja que, para além de posições sociais, eu sei que eu tenho muito a aprender. Então, o primeiro passo é ser capaz de ter humildade para olhar-se no espelho da alma. É isso que a gente tem que fazer. O que precisa, então, fazer além para vivenciar os ensinamentos do Cristo? Emmanuel nos deu essa fórmula matemática que eu acho muito importante, vou compartilhar com vocês. Ele diz que a verdade, as verdades espirituais, as verdades trazidas pelo cristianismo, trazidas por Jesus, mais a caridade, doação de nós, para além da doação da matéria, doação de nós mesmos, empenho de nós espíritos em compartilharmos e fazermos parte da obra da criação, leva ao progresso espiritual. Então, verdade mais caridade é igual ao progresso espiritual. E que nós devemos fazer para atingirmos essa evolução espiritual? As asas do amor e da sabedoria. Só com as asas do amor e da sabedoria nós alçaremos voos mais altos. Nós conseguiremos, inclusive, amando e analisando aquilo que fazemos diariamente, que pensamos, nós vamos acionar, segundo a espiritualidade, o BIP da nossa vida. Um dia os amigos espirituais me passaram, né, para que a gente falasse isso nos nossos estudos diários, o que vem a ser o BIP. Rose, liga o BIP e peça para todo mundo ter esse BIP como um giroflex, né? Como um alarme da casa, as ambulâncias que ligam quando tem algo importante acontecendo. Vocês também precisam, como seres espirituais, experienciando na carne, ter esse BIP sempre ligado. E o que é o BIP? Está aí, ó. Benevolência para com todos. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições humanas. E perdão das ofensas.
Então, eles disseram, se a gente usar esse BIP, nós vamos estar no caminho certo. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições humanas. Perdão das ofensas. Se o BIP não funcionar, às vezes, não nos esqueçamos de tomar um chá. E o chá, eu sempre falo nas palestras que esse termo eu aprendi com o querido amigo Guilherme, que hoje está no Rio de Janeiro, e faz parte dos nossos estudos, do nosso grupo. E um dia ele estava falando que na empresa, quando a coisa está muito conturbada, quando eles estão precisando parar um pouco para sair daquele estresse e buscar a criatividade, eles falam, vamos tomar um chá? E para eles o chá na empresa é C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. Então, de que forma a gente vai trabalhar o que nós sabemos, as habilidades e os dons que temos, para transformar isso em ação e atitude. E aí os amigos espirituais que foram escutando aquilo, logo em seguida já disseram, né? Vamos colocar o lado espiritual nisso também. De que forma a gente toma um chá para nos auto-iluminarmos e seguirmos na direção do nosso guia e modelo, que é Jesus? O conhecimento nada é sem a caridade. Então, não basta conhecer os ensinamentos do Cristo, eles têm que virar vivência, aplicabilidade no nosso mundo íntimo. E fazendo isso, a gente vai transformar as ferramentas da alma para sermos mais fraternos, mais solidários, mais caridosos. Então, conhecimento aliado à caridade. A habilidade, os dons que nós temos, que nós trazemos nessa encarnação, devem estar aliados à humildade, para que nós possamos fazer sem humilhar, agir para transformar, enxugar lágrimas. Os nossos dons servem para auxiliar na obra da criação. E esses dons, essas habilidades, só com humildade darão certo. E para transformar isso em ação, não pode ser qualquer ação, qualquer atitude. A atitude deve estar fincada no amor. Porque se houver amor nas nossas ações, no nosso agir, nós tomamos o chá certo. Estamos no caminho certo. E estamos semeando, não para a gente colher, mas a colheita do Mestre. Nós estamos apenas contribuindo como trabalhadores. Então, serviço com Jesus. Já indo para a nossa finalização, quando nós somos convidados ao serviço com Jesus, a palavra serviço, vocês viram que eu coloquei até em tamanhos diferentes, propositadamente, serviço. E o que é viço, né? Quando a gente pensa, olha que planta viçosa, olha que moça viçosa, viço é vida, é energia, é luz. Então, nós estamos sendo chamados a ser a luz, a ser energia, a ser vigor com Jesus. A sermos aqueles que revigoram o ambiente, que acolhe, que enxuga lágrimas, leva alegria, viço, uma planta viçosa. Nós estamos sendo chamados a sermos isso, a sermos luz. Então, força e vigor nós devemos ter. A energia vital que nós trazemos deve estar sendo dispensada para o trabalho com Cristo, onde nós formos chamados a estar. Não é só na casa espírita. E aí eu fico muito feliz de estar participando da primeira palestra online, porque a dona Val, olha aí, quantas pessoas se acomodam. E ela já começou, engendrou aí na página, daqui a pouco eu vi dona Val na página do Facebook, daqui a pouco nós estamos aqui batendo um papo delicioso, tenho acompanhado o trabalho diariamente, não consigo assistir a todos, porque também estou trabalhando, estou dando palestra, mas que alegria! É isso, não é cruzar os braços e lamentar, dizer que não aguenta mais ficar em casa, porque a nossa casa é o nosso planeta. Nós falamos para pessoas em qualquer lugar. Então, dá para trabalhar, dá para servir com Jesus? Dá. Nós temos obrigação de semear, a obrigação nossa da sementeira, sem nos inquietarmos em colher. A colheita não é nossa. Quais são os tesouros que verdadeiramente importam?
Então, nós devemos carregar conosco na consciência e no coração, ressignificar a nossa vida. Estamos sendo chamados para isso agora. E para encerrar, gente, antes de nós irmos para o passe, não nos esqueçamos daquilo que nós devemos ter de qualidades para sermos e termos uma existência crística. Para que essa existência crística aconteça, nós devemos ter grande domínio sobre nós mesmos. Grande domínio. Espontâneo equilíbrio de sentimentos. Acendrado amor aos semelhantes. Alta compreensão da vida. Grande domínio sobre nós. Conheça a verdade vos libertará. Mas não fica buscando a verdade fora, não. Além das verdades espirituais que Jesus nos fala ao coração e que os apóstolos e todos os missionários que deixaram seus rastros de luz sobre a terra nos falam diariamente, a verdade maior que nós devemos conhecer é o mundo que nós somos. Viaje nesse mundo, sem medo do que você vai encontrar. Ouça aqueles que caminham contigo, o que eles veem em você. Ouça com vontade de querer modificar, de transformar-se para melhor. Equilíbrio de sentimentos, amor aos semelhantes, alta compreensão da vida e fé no sentido de entender o seu sentido hebraico, que é fidelidade, certeza, honestidade, lealdade, entrega, profunda confiança no poder divino. Então, isso é muito importante. E é essa mensagem que eu deixo para vocês, porque arar é também orar. Joana de Ângeles que fala que Leon Tolstói uma vez encontrou um sacerdote e o sacerdote disse que foi passando por uma gleba, viu um trabalhador que estava laborando e ele convida o trabalhador a orar e ele diz não poder orar porque estava arando a terra. E aí diz o sacerdote, fazes bem. Arar é também orar, porque não só oração sem ação e ação sem oração. Então, nós temos que agir, transformar, modificar a nós mesmos, acertando a nossa bússola com Jesus e fazendo desse mundo um mundo melhor. Então, agora, eu gostaria, então, de convidar vocês para que pudéssemos elevar os pensamentos, acalmar os corações, pedir a Jesus, Mestre Jesus, mais uma vez nos reunimos em Teu nome, e a palavra do dia é gratidão. Gratidão, Senhor, por tudo que somos, por tudo que temos, pela oportunidade de sintonizarmos os nossos pensamentos com os pensamentos dos benfeitores espirituais dessa casa de amor e caridade. Gratidão, Mestre, porque nesse momento, em cada lar, uma tocha de luz foi acesa, e as energias benfazejas do plano maior adentraram cada lar, fazendo uma varredura em toda a área construída e não construída, retirando os fluidos deletérios, formas, pensamentos, miasmas, transmutando em energias e fluidos salutares. Envolva cada habitante que agora nos escuta, os demais do lar, em eflúvios de paz, de amor e de luz. Que as águas e os alimentos de cada lar sejam fluidificados e recebam o lenitivo necessário para o refazimento de cada célula física e espiritual nossa. Mestre, que através dos nossos mentores, dos nossos familiares que nos precederam além-túmulo e que zelam e velam por nós, nos sintamos abraçados agora, envolvidos pelo vosso amor. Que o nosso pensar e o nosso sentir e agir esteja conectado contigo. Serene a nossa mente,
Retire de nós as angústias, as dores da alma. Fortaleça-nos na fé, Senhor. Ampare-nos no nosso dia a dia. E que todas as tempestades que abalam a nosso ser, sejam elas vencidas por nós, porque hoje, mais que nunca, sabemos que somos seres espirituais, que há vida além dessa vida, e que não importa aquilo que estamos passando, as dores que batem à nossa porta, temos a Ti que está no leme do nosso barco. O Senhor sabe tudo o que temos, tudo o que somos e tudo o que necessitamos. Se for do nosso merecimento acima de qualquer coisa, dai-nos a fé que não se abala, a luz que não se apaga mediante as dores, e nos auxilie a aprender com cada sofrimento e com cada lição que essa vida experienciada na carne nos apresente. Que vossa paz, que vossa luz e vosso amor nos envolva a todos. Que assim seja. Assim seja. Eu agradeço a cada um que está nos ouvindo agora e vou aguardar a Dona Val voltar para que a gente possa conversar, já agradecendo a todos, viu? Gratidão de coração. Olha, realmente, na fala do meu querido Orson, este é um banquete espiritual. E lindo, Rose, lindo mesmo, é a lembrança que você teve do Eurípides, porque, interessante, eu vou colocar um artigo no nosso jornal online. Jesus chorava, você disse muito bem, não porque não conheciam o cristianismo, mas chorava por aqueles que conheciam e não praticavam o evangelho dele. Isso é cabal. A sua palestra, meu amor, é aquela fala do Eurípides. Olha que lindo. E vamos então para os finalmente. De coração, nós te agradecemos, o Centro Espírita Francisco de Assis, Amor e Caridade, através do nosso presidente queridíssimo Douglas Tramontina. Olha, o Léo e a Fatinha, que estão bem ligados a você, ele está acamado agora, um braço, eles te amam muito. Então, e às vezes que você esteve em Bitinga, e eu fiquei fazendo companhia para o meu marido, agora ele já jantou e foi para o quarto, e eu estou com a Mayra. Então, foi tudo muito gratificante. Então, em nome de todos da Casa Espírita, o nosso carinho, o nosso agradecimento, a certeza que foi uma live para lavar a alma, muito fortalecedora, e no dizer do Orson, sempre ele diz assim, é um convite, quando a gente ouve uma live desta, um convite ao não esmorecimento. E ele fala, você sabe, prossiga. Prossigamos. Então, ele vai estar conosco. Mas, amor, antes de encerrarmos, vai olhando a sua agenda para ver se nós também estabelecemos alguma coisa antes do Natal, entendeu? Quem sabe você vai dar esse presente para nossa casa. Nós estamos, eu com a Mayra aqui, eu estou tranquila, assim, entendeu? Sem outra, eu não consigo. Então, olha, vamos fazer uma prece só em agradecimento mesmo. Você, o que eu admiro bastante, e eu preciso parabenizá-la, é o curso que você está dando do livro do André Luiz, Missionários da Luz. Menina, o que é isso? O Haroldo Dutra faz lá o Nosso Lar. Você faz Missionário da Luz. Você já pensou? Há uma necessidade desses resgates junto à fidelidade da doutrina espírita. Por isso que esse trabalho que você fez aqui, Espíritas em Ação, é isso. Nós temos que resgatar Chico, Divaldo, Joana, Eurípides,
tantos e tantos, entende? Isso é necessário para exemplificar, não é, Rose? Sim, não precisava ter mais livro nenhum, se conseguir estudar esses. Você já pensou? Estamos aí. Meu amor, vamos então fazer uma oração? Vamos. Olha, Jesus Divino Amigo, nós de coração, de toda a nossa casa, agradecemos a noite de hoje, essa noite exemplar, que nos tocou o coração e o convite muito sério. Jesus, amparai a todos que nos ouvem, fortalecei o ânimo, a coragem, a disposição para prosseguir. Pedimos também a todos que vibrem no positivo, que orem muito, que tenham confiança e fé. Prosseguir é necessário. E Jesus, cá entre nós, eu quero, eu peço, abençoe grandemente a Rose nos seus trabalhos junto à doutrina do amor, junto ao Consolador prometido. Uma linda noite com Jesus, uma excelente semana e todo o nosso amor, Rose. Palmas para você, Rose. Oh, imagina. Fica palma para feliz. Jesus. Fica Muito feliz. Obrigada. Obrigada Fica de feliz. coração. Fica com feliz. Deus também. Até. Vai vendo. Beijo para todos. Pode deixar, eu vejo sim. Fica com Jesus. Fica com Deus também. Boa noite a todos. Obrigada. Gratidão, viu? Obrigada, amor. Obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada.